A chegada de petroleiros iranianos à Venezuela, que coincide com a realização de exercícios militares por aquele país em seu litoral, provocou uma onda descabida de boatos na internet, que nós vamos esclarecer agora. Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Bom, pessoal, o Irã enviou 5 navios para a Venezuela, tá? Navios petroleiros, né? E a Venezuela fez uma série de exercícios, navios estão chegando de forma escalonada, tá? E a Venezuela fez uma série de exercícios aí no litoral, posicionou mísseis Buk, né? Também fez sobrevoos com toda a sua força aérea que consegue voar ainda, né? Então aí já vem aqueles milhões de teorias da conspiração, que vai ter a Terceira Guerra Mundial, etc, etc. Bobajol de sempre. Bom, vocês devem estar fazendo a pergunta, se a Venezuela tem mais de 300 bilhões de barris de petróleo em reserva, né? Por que o Irã está enviando navios petrolíferos para lá? São várias respostas, né? Primeiro, a Venezuela tem petróleo, mas é um petróleo muito pesado, só pode ser refinado com material americano. Os americanos não estão vendendo esse material. Os venezuelanos estão tentando, né, conseguir refinar o petróleo com tecnologia própria. Parece que os iranianos estariam dando uma mão nisso. Antes essa ajuda era dada pela Rosneft russa. Só que o que acontece? A Rosneft sofreu uma série de sanções do governo americano e preferiu sair do jogo. Aí os iranianos sofrem sanções desde que existem. Então eles já estão acostumados com isso, eles sabem burlar essas sanções. Os iranianos provavelmente, talvez seja um país do mundo que mais entende de burlar sanções. É impressionante o que eles conseguem fazer, é muito difícil, tá? São realmente bagres ensaboados aí com relação às sanções americanas. Especula-se o seguinte, que os iranianos estão trazendo gasolina, né? Petróleo já refinado na forma de gasolina, e a Venezuela estaria pagando em ouro. O Irã precisa desse ouro porque ele está sofrendo N sanções aí dos Estados Unidos, e com esse ouro ele consegue burlar o sistema bancário, que está na mão dos americanos, e realizar as transações que ele precisa. Então esse escambo aí atende os dois lados. Isto posto, nós chegamos a algumas conclusões. Bom, primeiro, né, esse pessoal que fala, Venezuela, a potência militar, lorota, pessoal. Isso é uma demonstração de fraqueza da Venezuela, né? Ela quer mostrar internamente, né, que ela pode defender os comboios que chegam, etc. Porque todo mundo sabe que se os Estados Unidos aplicar o poder militar, não vai ser a força aérea e os mísseis russos que a Venezuela tem que vão impedi-los. A outra coisa é também o seguinte, se os iranianos estão trazendo gasolina e está faltando gasolina na Venezuela, essa é a verdade, isso significa que os venezuelanos sofreram um colapso na sua produção, tá, desse combustível. Eles estão precisando importar gasolina. Olha só, um país que tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo está precisando importar gasolina. Só para vocês terem uma base, está tendo racionamento de gasolina na Venezuela, tá? Para vocês verem em que ponto a coisa chegou. A gente tem que lembrar, até fiz vídeo disso, que nas eleições de 2018, né, o Fernando Haddad, que foi candidato pelo PT, derrotado, ele falava que as forças armadas brasileiras não eram páreo para as forças armadas venezuelanas. Bom, eu sempre disse aqui, né, que é o contrário, que os venezuelanos que não são páreo para ninguém. Agora, com esse problema que vocês estão vendo aqui, eles não conseguem produzir nem gasolina, tá? Para abastecer o mercado local, vocês veem a que ponto, né, a fraqueza militar que eles têm. Gente, eu falo sempre o seguinte, estou falando como quem viveu uma boa parte da vida na caserna. Sem combustível você não faz nada. A guerra, ela não é essa que vocês veem aí, do carro de combate, essas coisas bonitinhas que vocês gostam. Sem caminhão você não faz nada, gente. Tudo vem e vai por caminhão. O caminhão que leva o soldado de infantaria para a batalha, que leva o plasma, leva a comida, que traz os feridos, traz os mortos de volta, tá? Então, sem combustível você não consegue dar passo nenhum. A Venezuela não consegue sequer, tá, fazer gasolina para os seus próprios carros civis. E tem gente achando que a Venezuela tem capacidade de invadir o Brasil. Olha só o tamanho da maluquice que esse pessoal coloca no YouTube, que a gente vê aí de vez em quando.
Agora, o que acontece? Mesmo para os americanos fica difícil coibir esse tipo de comércio, esse comércio ilegal que iranianos, venezuelanos e outros países fazem com relação a petróleo, gente. Por quê? A quantidade de navios circulando do mundo, essa que aparece aí na tela que vocês estão vendo, de petroleiros, é enorme. Você não tem como, mesmo a Marinha Americana não tem como fiscalizar tudo isso. O que se sabe é que provavelmente os iranianos acreditam que o Trump vai ficar um mandato só, né? Que no outro mandato entraria a oposição e que talvez fosse mais fácil negociar com eles. E eu preciso lembrar também que os americanos estão praticamente sozinhos nessa disputa com o Irã, né? A Europa e outros países aí ainda continuam, né, na onda do tratado nuclear de 2015 com os iranianos. Então, gente, é realmente uma tragédia, né? Um país como a Venezuela, que já foi uma potência petrolífera, ela chegar nesse fundo do poço. Mas nós temos que lembrar também o seguinte, quando a Venezuela estava no auge da produção de petróleo dela, o petróleo estava num preço altíssimo, né? Chegou acho que $100 e poucos aí o barril, eles não fizeram a lição de casa, investir em infraestrutura, né? Investir na industrialização do país, diversificação da economia e outras coisas. Agora veio o período das vacas magras, deu nisso. Essa é uma lição que o Brasil tem que pensar bastante também. E a nossa dica de leitura de hoje é o livro Como Destruir um País, do professor brasileiro Marcelo Ferraz Suano. Nesse livro, o professor conta como a Venezuela foi levada ao fundo do poço pelo chavismo, bolivarianismo, madurismo e os outros nomes aí que esse movimento vai ganhando à medida que passa o ano e o país se afunda. Esse livro tem na Amazon e todas as vezes que vocês compram livros e outros itens na Amazon, vocês estão ajudando o canal Arte da Guerra. Bom, pessoal, tem uma novidade aqui na tela que eu não vou falar qual que é, tá? O pessoal vai notar aí, depois vocês me falam que mudou aqui no nosso arranjo aqui do canal Arte da Guerra. Vou pedir também para vocês se inscreverem no canal, principalmente quem está vindo para cá pela primeira vez, tá? Essas inscrições ajudam a dar volume de inscritos no canal, gente. Isso colabora muito para o nosso crescimento. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, tá? Vamos ver se vocês notam a mudança. E nós estamos voltando amanhã, sempre com responsabilidade e compromisso. Fé no Brasil, pessoal. Até mais.